8h12, aqui no programa estamos recebendo hoje a visita do engenheiro eletricista, o meu amigo, meu irmãozinho, Joel Larroide, que sempre tem novidades para a nossa gente. Joel Larroide lida com diversos ramos aqui em Tubarão e agora está colocando na praça um ionizador. Eu fiquei sabendo disso e por isso convidei o Joel para vir aqui no programa. Joel Larroide, bom dia, é um prazer tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia, Arilton, da mesma forma, e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Catarina. O Joel recentemente esteve fazendo um cursozinho de inglês. É um aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento lá em Malta, né? Isso. E de vez em quando a esposa dele, que estava nos vendo, batia um papo aqui com a gente. O Everildo sempre atendia a Sinara, né? E esse curso você fez durante quanto tempo, Joel? Não, foram 15 dias, um curso intensivo. Sempre é bom para dar uma aperfeiçoada e relembrada nele. Uhum. Porque o primeiro curso que eu fiz foi em 79, quando estive na Suíça, depois de formado, isso faz muitos anos. Uhum. E a gente vai esquecendo, só quando viaja é que lembra. Tem que fazer uma reciclagem. Aí tem que, de vez em quando, fazer uma reciclagem. Isso. Eu não conhecia muito o Malta, né? Nunca tinha, assim, digamos, ouvido falar de Malta. Aliás, não é um país que está, digamos, na rota das grandes excursões, das grandes empresas que fazem turismo, né? Mas é um país lindo, pelo que eu vi, né? É, muito bem, é uma ex-colônia inglesa. Uhum. Então, em 64, se tornou livre. E a gente viu lá realmente construções magníficas, muito adiantado. É um país europeu, é o menor país da Europa, da comunidade europeia. E eles vivem praticamente 99% do turismo. Uhum. É muito interessante. E eu optei porque é um lugar mais tranquilo, até teria outros lugares para se fazer em inglês, e um lugar também mais em conta do que uma Inglaterra ou do que uma Irlanda, Nova Zelândia, por exemplo, que são países mais caros. O euro está pelos olhos da cara. É o euro, então, e lá mais ou menos o preço daqui, comparado ao nosso, né, aproximadamente. Muito bem. Ô Joel, você é engenheiro eletricista, você de vez em quando tem uma novidade, né? Você já lançou alguns produtos, né? Não sei se você lembra quantos produtos já lançou. Ah, não lembro não, Arilton. A gente tenta, nem todos eles dão certo, sabe disso? Uhum. A gente é de família, meu pai e meu avô muito criativos, e a gente está sempre buscando coisas novas, aquilo que não existe, ou até para melhorar a qualidade do ser humano. Você é de uma família que tem uma fábrica de transformadores aqui em Tubarão, né? Sim, Larroide Transformadores. E como é que está isso? Não, tudo bem, os meus irmãos é que estão gerenciando, e eu tenho a minha, que ela pertence hoje à Capivari de Baixo, na época era distrito. Uhum. Estamos na área industrial que pertencia a Tubarão na época, que é a Larroide Equipamentos. E o nosso principal produto hoje é um forno elétrico para pizza, que tu conheces e conhece também a qualidade da pizza que é feito ali na Via Pizza. E a Via Pizza agora está funcionando só aqui na Marcolino Cabral. Na Marcolino Cabral, e o restaurante e o local para eventos, lá próximo ao Socimed, ficou praticamente para formaturas, casamentos, aniversários. Como é que é o nome daquela rua onde tem o restaurante? Rua Argentina. Aquela rua precisa de uma pavimentação, com certeza, né? Mas promessa do nosso prefeito. Mas não pode ficar só na promessa, não, né? Juarez, esse ali ano. É um trechinho pequeno, né? Sim, algumas ruas que tem ali, mas já estão mexendo, né, Arilton? Inclusive até em função do esgoto, tudo, estão acertando tudo, já fizeram aquela parte ali, agora é só aguardar a pavimentação. E o restaurante você tem agora, então, para casa de eventos, né? Isso, só para eventos. Só para eventos, muito bem. Você acaba de colocar na praça um ionizador Larroide. Deixa eu mostrar aqui no Facebook para o pessoal ver o aparelho. Ele é pequeno, né? Ele é um aparelho pequeno, tem aqui um cartãozinho do Joel Larroide, que é diretor da Larroide Equipamentos. É um equipamento pequeno, o que é que ele traz de benefício para a gente? Arilton, veja bem, numa viagem nossa para a Espanha, eu conversei com alguns amigos, inclusive visitando Granada, Alhambra, que é um dos lugares, dizem que é o lugar mais visitado do mundo, Alhambra. Ele foi construído pelos árabes, os mouros na época, e ele tem uma quantidade imensa de íons negativos, produz o ambiente, as plantas, os córregos de água, todos naturais, que foram feitos de propósito para criar esse clima.
E com aquilo ali me chamou a atenção, ionização negativa, o que é isso, o que não é, e fomos atrás de material e bibliografia. Encontramos, inclusive, livros em inglês e em espanhol, porque em português não tinha, e fomos atrás até para ver a função. E o que se vê, na realidade, é que a ionização negativa é perceptível e nós precisamos dela. Por quê? Quando você vai numa floresta, numa beira de praia, onde tem ondas, água em movimento, uma cachoeira, um banho de chuveiro, produz muito pouco, mas produz, ionização negativa. Serra, ou um vendaval após uma tempestade com raios, fica aquela calmaria, aquele ambiente gostoso, e isso é rico em ionização negativa. E hoje nós temos muitos equipamentos eletrônicos, celular, televisor, computador, lâmpadas, e isso aí produz ionização positiva, que mesmo o nome sendo positivo, não é interessante para o ser humano. Nós precisamos de oxigênio com íons negativos para ser melhor absorvido. Isso se nota no bom humor, aí não teria depressão, não teria aquele ambiente pesado, ruim que a gente sente em determinados locais. Claro que não é só isso, mas é uma das razões. Quer dizer, então, que a ionização é um processo natural de purificação da atmosfera. De purificação, isso mesmo. Antigamente, o planeta todo era rico em ionização negativa. E com o decorrer concreto, as máquinas eletrônicas e tudo, está sendo cidades. Então, a gente nota a diferença, por exemplo, tu chega em determinados ambientes, no meio de uma mata, tu vê assim aquele frescor, Isso é perceptível que é ionização negativa, não é só o frio, não é só a temperatura. Certo. E aí você resolveu, então, fabricar um produto que produz a ionização negativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso, esse foi o objetivo, porque nós fizemos alguns testes. Sim. Eu consegui um aparelho medidor inglês do século passado, 1880, foi fabricado, porque os medidores hoje são muitos... Não existe um medidor tão preciso quanto aquele, por incrível que pareça, mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, onde consegue-se medir a ionização depois de uma tempestade, numa beira de praia. E nós, inclusive, adquirimos algumas peças, eu fui atrás de algumas peças, existem até uns pequenininhos, que usados no carro, no cinzeiro do carro, que não funcionam, que nós medimos e não funcionam. E compramos até algumas peças importadas, americanas, chinesas, europeias, para testar. A maioria, a produção de íons é muito baixa. Eles dizem, mas não tem como medir, não tem como... Nisso aí nós fabricamos alguns tipos, mais ou menos umas 6 peças de tipos diferentes. E com o medidor, esse aqui é o melhor custo-benefício. E aí começamos a fabricar. Faz 2 anos que a gente está produzindo. Nós estamos vendendo diretamente pela internet, pelo nosso site. E hoje nós temos aparelhos na Europa, vários países, clientes nossos aqui na América do Sul. Muito bem. Esse aparelhozinho pequeno, né? A gente, então, coloca numa tomada, ele é 220 volts? Ele é bivolt, 110 ou 220, até porque em muitos lugares certo. a gente nunca sabe aqui que tensão que é. Não, aí o selo, ele é direto, é automático. Ele é automático. Ele é bivolt e automático. Ele já é bivolt e automático. Então, já é uma coisa mais moderna, né? Aí possui 4 escovas de carbono, por onde são produzindo, cada escova produz 15 milhões de íons negativos por centímetro cúbico. Sim. As 4, 60 milhões de íons negativos por centímetro cúbico. A hora que você liga não é exatamente, ele está funcionando, mas ele leva alguns dias ou até umas 2 semanas, depende do que tem no ambiente. Depende do tamanho do ambiente também? Do ambiente, é de 20 metros, 25 metros quadrados, até 30 no máximo, ele vai demorar um pouco mais. Então, a partir de um 20º dia, ele começa a saturar o ambiente e aquilo começa a sentir, a pessoa começa a notar diferença no ambiente. No quarto de dormir, no escritório. Ô Joel, me chamou a atenção o teu aparelho, porque eu fui ver alguma coisa na internet e acabei vendo o depoimento de uma pessoa. E aí, com o depoimento dessa pessoa, eu comecei a mexer, tinham muitas outras pessoas dando depoimento, e aí fui ver o aparelho, era fabricado aqui em Tubarão, em Capivari de Baixo, né? A produção desse aparelho é muito grande? Como é que você faz? Nós estamos começando, Arilton, mas tranquilamente sempre temos estoque, né? Estamos conseguindo atender a demanda, então se precisar mais, é automático isso aí. Hoje, com a tecnologia, com as máquinas que se tem, é muito fácil de a gente dobrar, triplicar a produção.
E você não colocou isso à venda, digamos assim, em lojas especializadas? Não, porque o interessante que está acontecendo é o seguinte, cada pessoa que compra, ela gosta tanto, e não é nós que fizemos, a gente pode se ver nos depoimentos, que são depoimentos sinceros das pessoas. Elas compram depois 2, 3 para colocar nos outros quartos, no quarto do filho, para dar de presente, inclusive. E até indicam para amigos, olha, aconteceu, eu estava com dor de cabeça, estava com enxaqueca. Quer dizer, eu não estou aqui entrando na área da saúde. O meu ramo é ciências exatas, engenharia. Mas são depoimentos dessas pessoas. Muito bem. O ionizador em questão é um aparelho gerador de íons negativos equilibrando cargas elétricas do ar, trazendo de volta o conforto e a sensação de bem-estar. E como é que você, digamos assim, chegou a essa conclusão? Sinceramente, eu comecei a produzir e ainda notava alguma diferença nas salas que eu fiz a experiência com alguns equipamentos. Mas ainda não tinha certeza, porque pensava assim, ainda pode ser efeito placebo. Eu pensar que está funcionando e ser só psicológico. Até que nós conseguimos esse aparelho, um médico amigo nosso lá de São Paulo, que viaja muito, e ele tinha esse equipamento para medir a ionização negativa e positiva dos ambientes. Ele nos cedeu o aparelho e nós confirmamos realmente que havia mudança no ambiente. Ele é um aparelho elétrico que tem que ficar na tomada, né? 24 horas, 24 o consumo de 5 watts é mínimo. Eu ia te perguntar sobre o consumo, porque hoje a energia elétrica está os olhos da cara também. 5 watts, Hélio. 5 watts. Isso é um eliminador, um carregador de celular, nem isso. Isso vai dar um consumo aproximado do que no mês, mais ou menos? Você que é engenheiro. 20 centavos deve estar hoje pelo custo da energia. Não chega a 50 centavos, então. Vai ser muito baixo. Muito baixo. Né? E a manutenção disso, Joel? Não, isso não tem manutenção. Claro que o equipamento elétrico pode queimar. Até hoje, já tem 2, 3 anos aí no mercado. Nós temos lá em casa faz 5 anos e está funcionando até hoje. Não tem manutenção nenhuma. Não tem manutenção. Porque na realidade são geradores, pequenos geradores de alta tensão. E com essa alta tensão, nessas escovas de carbono, é que se produz os íons negativos. E o valor de... Hoje nós estamos praticando a R$450, pode ser feito em condições. E como eu havia te comentado aqui anteriormente, parte desse é destinado a uma entidade. Eu já sabia disso também. Que até nós estamos produzindo o nosso forte, como te falei, são fornos elétricos para pizza. E isso aqui praticamente é para ajudar as pessoas. E você, uma parte da renda, uma parte do lucro desse equipamento está doando para a entidade, cujo nome você guarda, né? Claro. Mas a gente já sabia, eu já sabia que você fazia doação de uma parte do lucro da venda desse equipamento. Ô, Joel, não vale a pena colocar o equipamento para venda no comércio em geral? Agora, Arilton, que já consolidou, tivemos vários usuários que estão, inclusive, dando depoimentos, então já nesse ano já estamos pensando em colocar em lojas especializadas. Não tem, digamos assim, nenhuma contraindicação? Até onde eu sei, não tem. Não tem? Não tem. Isso é vendido... alguns aí que nem, como eu te falei, nem funcionam, funcionam muito fracamente, na internet. Certo. Então, a ionização positiva, né? O que é que ela traz de prejuízo para a gente? Até onde eu sei, dor de cabeça, um desânimo, até depressão. Isso dito nos relatórios de pesquisas que foram feitas, inclusive na Colômbia e em outros lugares da Europa, né? Eu comentei contigo, isso aí foi descoberto no século passado, nas regiões da Europa, da Espanha e ali do Marrocos, onde vem aqui seco, chamado vento das bruxas. Sim. E muitas pessoas entravam em depressão, havia muito suicídio, homicídio inclusive, e pesquisavam por que naquela determinada época, naquelas regiões, acontecia isso. E nas pesquisas, os cientistas descobriram que eram ventos com carga de íons positivos e deixava a pessoa deprimida. E aí começou-se o estudo. Digamos assim, numa salinha como essa aqui, pequena, né? O que é que nós podemos ter de íons positivos? O Arilton, mais ou menos uns 20 íons negativos. Ah, é? Íons negativos. O positivo... Aí você não sabe. Mais ou menos uns 20 negativos. Eu estava vendo um neutraliza o outro, né?
Eu estava vendo aqui que tem uma tabelinha, inclusive, no manual do aparelho que é comercializado pela sua empresa, né? E eu estava vendo que, por exemplo, íons negativos ao pé de uma cachoeira, 50 mil. 50 mil. Não E é tu sente legal. aquele frescor, aquele Então gostoso. é bom ficar ao pé de uma cachoeira. Com certeza. Após uma tempestade, 20 mil. Aliás, após uma tempestade, a gente fica mais calmo mesmo, né? Fica aquela calmaria, fica tranquilo. Na montanha, 8 mil. À beira-mar, 4 mil. Na floresta, 3 mil. No campo, 1.200. E assim vai, né? No apartamento do escritório, 20. Né? E o aparelho com ar-condicionado, um ambiente com ar-condicionado, o que é que ele tem de... Inclusive, nós estamos desenvolvendo agora, Arilton, um que já nos foi pedido, porque o ar-condicionado produz muito íons positivos. A maioria, eu sou um que não gosta de dormir com ar-condicionado, eu ligo, eu também não gosto. A maioria não gosta. Liga, na hora de dormir desliga, e o quarto já está fresquinho. Então nós estamos agora fazendo os testes com equipamento para que o ar que sai do ar-condicionado já saia com íons negativos. Mesmo que não seja aquela quantidade suficiente para carregar de íons negativos, mas pelo menos para neutralizar o positivo que sai do aparelho. Certo. Ô Joel, você tem aí um site? Você tem... o nosso site, Arilton, www.laroid.ind.br/ionizador. Certo. Mas entrando no site também... Entrando no site tem tudo ali, procurar... o nosso telefone aqui do Capivari, da empresa, 48-3623-1236. Muito bem. Os pedidos, então, para o equipamento, só pelo site, né? Por enquanto, só pelo site. Tem também o WhatsApp, não? Não me lembro. Não lembro do WhatsApp? Não lembro. Tá certo, então. Ô Joel, eu quero agradecer a tua presença aqui. O Joel estava meio rouco ontem, né? E estava com uma tosse forte. Às vezes a tosse também é fruto de algum medicamento que você possa tomar. Tem que dar uma olhadinha, tá certo? Eu aprendi isso, né? Todo medicamento que eu tomo, eu costumo olhar para ver quais são as causas que ele pode dar para a gente, né? E aí descobri que eu tinha uma tossezinha e aí descobri que era um medicamento que eu tomava que me causava aquela tosse. E o médico trocou o medicamento. Então, às vezes, é preciso que a pessoa também fique atenta, né? Ontem o Joel estava com a tossezinha, e aí eu disse para o Joel, chupa uma pastilha X, que eu gosto de vez em quando chupar, que resolve meus problemas, e você vai estar bem melhor. Ele não acreditou, mas está aqui, ó. Tomei. Sem tossir nenhuma vez. Na mesma hora, ele disse assim, não é que funciona mesmo? Deu certo. Estamos aqui. Mas abre os olhos com o que tu toma, tá certo? Certo. Então, quero te agradecer aqui, viu? Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, mas eu agradeço a tua presença. Muito obrigado, Arilton. E desejo sucesso aí na comercialização desse ionizador, viu? Muito obrigado pela atenção. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. 8h30, nós vamos a um rápido intervalo, tem as notícias